Meu querido amigo Paulinho, uma pessoa, meu nome é Nilceia Campos. Uma coisa que eu sempre tive a preocupação, especialmente depois de conhecer a história que eu quero narrar, é de conhecer o lugar onde eu pretendo ir morar. Um pouquinho da história do lugar. Quantas e quantas pessoas estão agora na minha sintonia ouvindo esse meu relato e de repente estão pensando até numa mudança. Já foi ver um novo imóvel, mas pergunto-lhe, você fez uma investigação, procurou saber o que era esse lugar antes de você ir para lá? Quem é que morava ali? Saber um pouquinho da história do imóvel para onde você pretende se mudar, às vezes sozinho, às vezes com a família. Olha, se você não tem esse hábito, não tem esse costume, eu também não o tinha. Eu, Nilceia, também não tinha esse costume. Mas tudo muda quando eu tomei conhecimento da história que eu vou narrar para vocês. Ela, uma amiga de faculdade. Esther. Realmente tudo isso aconteceu com a Esther e eu quero contar. Esther, ela era minha colega na faculdade de Direito. Nós estávamos começando, era o primeiro ano. E como o campus da universidade ficava um pouquinho afastado do centro daquela cidade, era mais assim na periferia, a Esther não queria morar no centro, ela queria morar próxima à faculdade. Isso iria facilitar bastante as coisas, até porque ela não tinha carro. À época ela não tinha carro. Então ela acabou alugando, ela foi ver um imóvel, um apartamento que tinha bem pertinho, num prédio bem pertinho da universidade. Foi ali que ela decidiu ir morar devido à proximidade. Naquela noite de sexta-feira, foi uma noite muito especial para Esther, porque finalmente ela pôde alcançar nesse dia sua independência. Foi quando Esther resolveu distribuir aquele convite aonde vinha inscrito no convite Chá da Casa Nova e marcando o encontro com as amigas da faculdade para aquela sexta-feira. Noite de sexta-feira que para ela era especial, porque finalmente ela alcançava sua independência. Saiu da casa do papai e da mamãe e foi se esconder em um próprio espaço. Então ela convidou todas as colegas da sala de aula e até de outras classes assim, vizinhas à nossa, para o seu chá de casa nova. E ela ganhou, naquela noite, os presentinhos para poder enfeitar a sua nova residência. Cada um levou uma lembrança. Eu, por exemplo, levei para ela um jarro muito bonito para ela guardar ali um suco, era de cristal. Um jarro realmente muito legal. Não era uma casa grande, não. O apartamento era um apartamento pequeno, mas confortável. A comemoração durou até de madrugada e a turma toda só foi parar de beber quando uma das amigas, aquela havia bebido demais, ela acabou desmaiando de tão embriagada que ficava. Fala pra mim, você acha que você vai conseguir lidar com o preço do aluguel até o fim da faculdade? Perguntou a Alice para Esther. Eu já falei, o aluguel é o menor dos problemas, até que não me preocupo tanto com o aluguel, não. Até demais para se pensar. Eu estava bem em pé atrás quando li o anúncio, mas eu achei o AP tão fofinho, tão bonitinho, e depois é pertinho, você viu? Da faculdade, dá para ir a pé, lugar tranquilo. Eu nem vizinho tenho aqui. Disse isso quando ela foi interrompida por uma batida que
vinha da parede. Batendo na parede mesmo. Assim, do outro lado da parede alguém bateu. Mas bateu tão forte na parede que o som vazou desse lado. Deixa pra lá. Acho que fizemos muito barulho e é melhor a gente falar mais baixo, né? É tarde, né? É algum vizinho incomodado. Na verdade, isso acabou sendo a deixa até para que a festa fosse encerrada. A Alice não demorou muito para ir embora e a dona da casa, em verdade, aquela batida forte na parede acabou servindo como gancho para o final da festa. Alice se tocou, se despediu. Eu seria diferente. Eu não iria embora. Não. Eu havia sido convidado pela anfitriã. Eu queria dar uma mãozinha para ela. Havia ficado uma cozinha grande para ser arrumada. Então eu ia ficar. Eu ia ficar lá na casa com a Esther. Assim que a última convidada, Alice, foi embora e ficamos só nós duas, tudo começou a ser ajeitado para mais uma noite de sono. Foi quando a Esther preferiu ir tomar banho, um banho quentinho, queria dormir relaxada. E eu fui para a cozinha lavar uns pratinhos, uns copos, aliás, o que tinha de copo, mas pelo menos metade eu queria ver se eu dava conta. Foi exatamente o que aconteceu. Enquanto isso, a Esther se banhava lá no banhozinho quente, com um pequeno sorriso de satisfação pela grande conquista daquela noite. Embora, bem lá no fundo do coração da Esther, alguma coisa deixasse apreensiva, mesmo não sabendo exatamente o que era. Esse misto de sentimento acompanhou a Esther por todo o corredor que ligava ao quarto até onde ficava o seu banheiro. Esse canto da casa era a divisa com a casa ao lado, quer dizer, o apartamento, né? Era um apartamento. Era a divisa com o apartamento ao lado e foi justamente de lá que ela ouviu aquele som seco, aquela batida assim aguda, seca, como se alguém estivesse arranhando a parede do outro lado. Demorou um tempo para entender de onde vinha aquele som, aquele barulho, mas quando ela descobriu, ela resolveu até encostar a orelha para prestar um pouquinho mais atenção. Definitivamente eram arranhões de fato do outro lado da parede. Pouco a pouco, aqueles arranhões foram ficando cada vez mais altos e acompanhados de fracos gemidos, incompreensíveis gemidos, que só conseguiram atiçar ainda mais a curiosidade da Esther, da minha amiga. Era um som crescente e ao mesmo tempo agoniante, quase hipnótico, tanto que Esther nem percebeu quando parou. Ela só se deu conta quando sentiu uma batida forte sacudindo bem onde ela estava. O susto fez com que ela se escorasse na parede oposta, segurando um grito para não acordar os demais que dormiam por ali. Eu estava ainda na cozinha. Eu estava lavando os pratinhos, os copinhos. Se ela gritasse, com certeza, eu teria me assustado. Então ela respirou fundo para se recuperar. As coisas deviam estar quentes do outro lado, dedução da minha amiga. Quer dizer, ela deduziu que do outro lado da parede houvesse, por exemplo, um casal transando. Ela pensou isso rindo sozinha, porque ela ainda não havia dividido comigo esta emoção. Enfim, ela pôde relaxar. Então ela deixou o celular na pia e deixou tocando alguns mantras indianos. Ela gostava desses mantras para acalmar, enquanto ela se preparou para o banho. Isso sempre a ajudou a esquecer de problemas e a dormir de maneira mais fácil e relaxada. Minha amiga, ela ligou o chuveiro e logo ela começou a sentir a água quente tocar o seu corpo. Era como se naquele momento ela lavasse todos os problemas da vida.
deixando apenas a calmaria da madrugada falar. Fechou os olhos para ensaboar o rosto e começou a recitar os mantras junto com aquela música. Eu até escutava. Os mantras, eu até escutava. Eu já havia terminado de lavar alguns copos e alguns pratinhos. E agora eu me ajeitei no sofá, gostoso, confortável, que era exatamente o lugar onde eu dormiria aquela noite. E do sofá eu escutava ainda os mantras da minha amiga Esther dentro do banheiro. Entre uma linha e outra entoada pelos mantras, tinham outros sons que ela nunca havia percebido. Elas vinham junto com o badalar de um sino agudo e que tornava difícil de compreender. Esther, estou ouvindo um sino, ela pensou. Tudo isso ela escutava. Eu não. Eu estava deitada já no sofá e ali eu peguei no sono. Mas a noite para Esther seria bastante longa. Então ela desligou o chuveiro, esperando ouvir melhor, sem o barulho da água, o sino que tocava agudo. Primeiro o sino, acompanhado de um sussurro quase inaudível. Segundo sino, e o sussurro vinha aumentando. Junto, o desconforto quase claustrofóbico. Terceiro sino, e o som tomou o lugar do mantra, deixando o mantra em segundo plano, fazendo o som deixar de ser um sussurro e passando a ecoar praticamente dentro da cabeça dela, Esther. Eu não ouvia, estava dormindo. Aí Esther, ouviu uma palavra que arrepiou todo o seu corpo, fazendo até mesmo a água quente inútil contra aquele calafrio que ela sentiu. Ela escutou a palavra clara. Ela escutou dentro da cabeça dela: socorro, socorro, socorro. A música parou. A Esther não conseguiu entender o que estava acontecendo. Ela não lembrava de já ter ouvido isso alguma vez antes. A palavra foi nítida e clara: socorro. Ela não teve muito tempo para pensar sobre o assunto, porque logo que o celular desligou, que estava tocando o mantra, ela ouviu o barulho da porta do banheiro abrindo devagar. A porta do banheiro dela. Ela até achou que fosse eu. Não, eu já estava deitada e dormindo. Então a porta do banheiro dela abriu devagar. Os seus olhos, os olhos da Esther, estavam ardendo por conta do sabão. Além do sabão, do shampoo, o vapor que havia no banheiro, embaçando inclusive o vidro do box, e tornava difícil ela visualizar quem estava do outro lado. Ela só enxergava assim um borrão. Ela pensou que fosse eu, tanto que ela chamou pelo meu nome. Eu sou Nilceia, mas ela me chamava Nilce. Aliás, todo mundo me chama Nilce, embora meu nome seja Nilceia. Nilce? Ela arriscou. Nilce? Só que, ao pronunciar o meu nome, ela não teve nenhuma resposta. Nilce? Tentou de novo. Nilce? Mas que merda, Nilce, fala o que você quer. Aí ela escutou quando a voz falou para ela: nada. Minha amiga Esther gelou. Com dificuldade, ela esfregava os olhos para conseguir enxergar. Alguém respondeu: nada, mas não era a minha voz. Então ela esfregava os olhos para conseguir enxergar. Ela só via uma sombra se mexendo lentamente
E aquela sombra ia se aproximando cada vez mais dela, levantando a mão. A sombra ia levantando a mão como se estivesse apontando para ela. O ser então falou aquela palavra novamente numa voz áspera, que mais pareceu ecoar no banheiro inteiro, mas só ela escutou: socorro, socorro. Esther, ela correu para jogar água no rosto e assim que retirou o sabão dos olhos, o shampoo dos olhos, ela passou a mão no vidro do box para desembaçar. Ai, socorro! Foi nessa hora, você viu o que é a coisa quando tem que acontecer? Que eu acordei, mas eu acordei com uma vontade danada de urinar. Normalmente eu não durmo sem fazer xixi, mas eu tinha bebido alguma coisa a mais, eu esqueci. Então eu acordei com aquela vontade de mijar e de urinar e só tinha um jeito, eu tinha que ir pro banheiro. Então eu corri pro banheiro e eu falei a mesma palavra que a voz havia dito para ela. Eu gritei: socorro, que vontade de mijar. Falei assim para ela. E quando ela viu que se tratava da minha pessoa, ela falou: Nil, Nil, vá a merda, Nil, você quase me mata de susto. Eu falei pra ela, né, assim, brincando com ela: Esther, caramba, eu tô doida pra fazer xixi, eu tô doida pra urinar. Pô, mas não precisava me dar um susto desse, você falando do socorro da forma que você falou. O que eu fiz? Eu só tô apertada. Eu acho que foi aquela última latinha de cerveja. Quer dizer, a última das, sei lá, 5 ou 6 que eu bebi. E eu não quis te assustar coisíssima nenhuma. Foi quando ela, a Esther, ainda respirando de maneira ofegante, o celular dela voltou a tocar a música. E ela se enrolou na toalha e eu queria saber por que ela estava tão assustada assim com uma pessoa que entrou no banheiro para fazer xixi, mas na hora ela não quis me explicar nada. Ela falou: nada, esquece, tá tudo bem, eu só me assustei bastante. Mas com isso, eu entrei no banheiro para fazer xixi. Ela não me deu nenhuma explicação na hora. Resultado, voltamos todas para cada uma para sua cama. Eu para o meu sofá, ela para a cama dela. O dia amanheceu sem trazer novas surpresas, apesar da demora para conseguir cair no sono. Isso realmente demorou tanto para mim quanto para ela. Logo que o despertador tocou, nós duas, era sábado, nos colocamos de pé para tomarmos o nosso café e aí aproveitamos para conversar. Nossa, que bagunça que a gente fez. Nossa, que bagunça que a gente fez, né, Esther? Eu preciso me organizar agora. Obrigado, viu? Você lavou um monte de coisa. Nossa, mas ainda tem um monte para lavar. Deixa que eu vou dando conta aos pouquinhos. Eu vou organizando tudo, mas eu ganhei um monte de coisa, você viu? Me passa o açúcar, por favor, pediu a Esther. Toma, eu entreguei para ela. Meu Deus do céu, eu tô atrasada para aula, eu vou na aula hoje. Sábado? Eu marquei lá com a professora de teatro. Bom, eu também tenho um trabalho, mas é só de tarde. De modo que acabamos de tomar o nosso café, eu me ajeitei depois de um banho rápido e corri para a faculdade que eu tinha aula de teatro. A dona da casa, a minha amiga Esther, ficou sozinha na casa e ela seria a última a sair. Só que quando ela fechou o apartamento dela, que ela passou em frente ao apartamento da vizinha, ela sentiu, isso eu só soube depois, tá? Quando ela saiu do apartamento, ela passou em frente ao apartamento da vizinha, ela sentiu um cheiro estranho, aquilo chamou a atenção dela. Ela não conseguiu identificar a Esther, ela não conseguiu perceber que cheiro era aquele, mas era um cheiro forte, azedo. Ela olhou para o lado e percebeu que a porta da vizinha estava entreaberta. E apesar de estar durante o dia, já era dia, era manhã do sábado, ela não conseguiu ver nenhuma luz vinda de dentro do apartamento.
estava escuro. O cheiro parecia vir e atravessar por aquela fresta, aquela porta entreaberta, como se alguém tivesse aberto, segundo ela, um túmulo. Parecia que era um túmulo aberto. Tamanho fedor, o cheiro que saía dali. E tanto que esse cheiro era podre. E a minha amiga Esther sentiu que o corredor do prédio se poluiu com aquele cheiro podre mesmo. Daquele pouco espaço entre a porta e a parede, a Esther finalmente conseguiu ver algo se movendo dentro do apartamento. Era uma mão. Mão? Sim, era uma mão completamente suja, com algum chorume nojento, alguma meleca, e esse chorume pingava no chão. Era algo assim viscoso, era algo medonho. Os dedos daquela mão eram dedos ossudos e suas unhas estavam quebradas ou trincadas. Ela não conseguia determinar ao certo. E aquela mão se movia de forma dura e sem sentido, tateando a porta, se esticando ao máximo, como se estivesse procurando alguma coisa. Parou quando seu antebraço ficou visível e simplesmente começou a arranhar a madeira da porta. Mas a mão fez isso com tanta força que dava para ver o sangue saindo das lascas das unhas que se soltavam. As unhas lascavam e se soltavam. A Esther, ela abaixou os olhos e assustada, lógico, muito assustada. E ela não tinha reparado, mas devido ao ímpeto, nervosismo, ela colocou a mão na maçaneta daquela porta, como se quisesse escancarar a porta e passar por ela. Ela se assustou. Então, ao ver aquela mão, ela foi se afastando e respirando pesadamente. Ela nem lembrava de sequer ter tocado na porta, mas ela se lembrava de cada detalhe, de ter visto aquela mão ou aquela pata cadavérica se esgueirando pela fresta obscura, como que se quisesse sair de lá, ou como se estivesse chamando alguém para adentrar aquele lugar. Quando ela ganhou a escada, há um detalhe importante. No prédio não havia elevador. Era um prédio que não tinha elevador. E, na verdade, esse apartamento ficava no 3º andar. Então, ela, quando ganhou a escada, ela desceu de um jeito que ela nem sabe como ela conseguiu chegar na parte térrea. Ela falou que veio praticamente escorregando. Dali, ela correu para a faculdade, mas aquela cena, obviamente, não saía da cabeça dela. Foi tudo tão claro, tão nítido. Ela até cogitou: eu tenha sido vítima da minha própria ansiedade. Será que eu estou com síndrome do pânico, por exemplo, ou algo parecido? Não é possível que eu tenha visto o que na verdade eu vi. Mas por outro lado, ela falou: não é possível que eu ficasse tão ansiosa a esse ponto, eu nunca tive isso. Foi fazer o trabalho que ela precisava no período já da tarde na faculdade e ela me encontrou por lá. A aula de teatro que eu fiz pela manhã havia se atrasado e eu aproveitei e fiquei na lanchonete da universidade, comi alguma coisa por lá. Foi quando ela me contou tudo que eu narrei para vocês até aqui. E eu perguntei para ela: e aí, mas você vai voltar pro apartamento? Eu tenho que voltar, eu moro lá agora, é minha casa. Ganhei tanta coisa ontem, você viu? Vai ficar tudo tão bonito. Ah, eu não voltaria, eu disse para ela. Mas ela sacudiu a cabeça, espantando aqueles pensamentos ruins, e ela falou: eu preciso voltar. Eu acho que isso tudo é fruto da minha imaginação. Pelo sim, pelo não, eu nunca teria voltado. Mas, creiam, a Esther voltou. Quando ela abriu a porta do apartamento, já
5:30 da tarde. A tarde findava, a noite se aproximava. Ela viu que o apartamento estava uma tremenda bagunça ainda. Falou olhando para a sala e já lembrando de como ainda estaria a cozinha, apesar de eu ter lavado tanta coisa. Pensou consigo, puxa, eu devia ter feito as meninas ajudarem a Nilce, e ficaria tudo mais bem arrumado, né? Jogou a bolsa no sofá, respirou fundo e falou, bom, mãos à obra, vamos lá. Ela demorou um bom tempo para arrumar sua casa e já estava exausta quando ela terminou. Depois de um banho e com um leve toque de estranheza, porque ainda ela se lembrou da sensação bizarra que ela passou da última vez que se banhou, a Esther já estava pronta para dormir. Sábado bateu aquela canseira, mais a ressaca da sexta-feira. Então, ela se dirigiu até a cama, desta vez sozinha. E quando ele estava quase se jogando na cama, o celular dela tocou. Alô? Atendeu, mas como resposta, só ouviu uma voz picotada em meio a um chiado que mais parecia interferência. E ela insistiu deste lado da linha. Alô, quem é? Eu não estou entendendo. Socorro. Socorro. Sai daqui. Sai daqui. Disse a voz picotada, entrecortada. Socorro. Sai daqui. É o quê? Repete, por favor. O chiado parou. Se fez um silêncio incômodo na chamada. A Esther acreditou que a ligação havia caído. Então, ele iria desligar, mas foi interrompida no susto pela voz, agora saindo no viva voz do celular. Era uma voz rouca, quase sussurrada, muito parecida com a voz que ela tinha escutado na noite anterior. E a voz dizia: saia daqui, fuja, fuja, saia daqui. E uma respiração pesada no fim da frase separou: socorro, fuja, fuja daqui. Ela, a Esther, havia entendido tudo, mas o seu comentário foi: mas que merda, vão procurar o que fazer, caramba, é gente passando trote. E ela desligou o telefone irritada com o trote. Palhaçada, gente que fica assustando os outros, que perda de tempo, que palhaçada. Largou o celular sobre a mesa de cabeceira e finalmente voltou sua atenção para a cama, ainda xingando quem quer que fosse que tivesse ligado. Já deitada, quase que pegando no sono, Esther despertou com batidas na parede, de novo, do mesmo jeito da noite anterior. Mas que merda, reclamou a Esther. Gritou: dá pra parar? Tem gente querendo dormir aqui nessa casa. E ela bateu na parede de volta, sabe? Dá pra parar? Quando ela bateu na parede de volta, silêncio. Silêncio. Voltou a se deitar. Mas quando a sua cabeça estava para encostar no travesseiro, outra batida na parede foi ouvida. Desta vez, muito mais forte e pesada do que as vezes anteriores. Tão forte que chegou a sacudir a sua cama. Antes de pensar em qualquer tipo de resposta a isso, Esther acabou levando um outro susto, quando o celular ligou sozinho no viva voz.
e a voz dizia: saia, saia. Disse a mesma voz arranhada da ligação anterior: saia daqui, saia. Mas uma segunda voz entrou, atrapalhando a primeira: não, venha, fiquem em casa ou venha. Disse uma segunda voz tão aguda quanto o arranhar de um garfo ou de um prato: socorro, me tire daqui. Disse uma terceira voz em lágrimas de terror: socorro, me tire daqui. As vozes repetiam essas palavras de maneira atropelada, se tornando um coral tenebroso. Esther pegou o celular e tentou desligar a chamada, mas percebeu que não havia nenhuma execução. As vozes simplesmente saíam de seu celular sem qualquer comando aberto. Ainda no quarto, ela ouviu a televisão da sala ligar sozinha e o rádio também, ambos com as vozes sinistras em meio à estática de interferência. Venha! A outra: saia daqui! Fuja! Ela: mais uma! Não! Socorro! Me tire daqui! Socorro! Me tire daqui! As batidas nas paredes voltaram, junto com o som de arranhões cada vez mais fortes. Agora não parecia vir apenas de um lugar, mas de toda a extensão que era o apartamento ao lado. Suas prateleiras, quadros que haviam sido pendurados, pouco a pouco, tudo começou a se soltar por causa das pancadas na parede. As pancadas na parede. Esther estava paralisada. Estava assustada. Mais do que isso, assustadíssima. Desesperada. Ficou paralisada e tudo acontecendo. Aquilo trouxe o pânico completo e total a seu corpo. Foi quando que ela sentiu que aquilo tudo parece ter invadido o apartamento dela. Quando ela olhou no fim do corredor do próprio apartamento dela, ela viu a mão. A mesma mão da manhã do sábado. A mão ossuda que atravessou assim pela parede, por uma mancha preta. E a mão vinha suja, com uma meleca, uma gosma. E aquela mão movia-se a pedir socorro, socorro, socorro. As paredes tremiam tanto que começaram a rachar. E das rachaduras formaram-se buracos que davam visão a uma escuridão massiva e pegajosa. De cada um desses vários buracos que se formavam, saíam dedos, mãos, braços, que tentavam sair e pegar a Esther. Ela se sentou primeiro no chão, depois pensou em se deitar no chão para se livrar daquilo tudo. Ela levou um tempo para poder se recuperar e rastejando sair dali. Abriu a porta, ela conseguiu abrir a porta da entrada e deu de cara com o corredor, que nunca pareceu tão grande quanto estava desta vez. Mas ainda
ouvia gemidos e via dedos das mãos. Embora apavorada ela estivesse, e quem não estaria, ela respirou fundo, atravessou o corredor a toda velocidade. Afinal, era o único caminho para fugir daquele inferno, não havia elevador. Então ela desceu aquelas escadas de novo, tal qual ela fizera no sábado pela manhã, praticamente escorregando. E quando ela saiu lá fora, ela respirou. E respirou com alívio. Sequer o prédio tinha porteiro. Não havia com quem ela se abrir. Era ainda madrugada, a madrugada já do domingo. Mas Esther não tinha nenhuma condição de voltar para casa. Foi nessa madrugada que ela tocou a campainha do apartamento que eu dividia com mais 5 amigas. E quando ela nos contou em detalhes essa história, todas ficamos apavoradas. Obviamente que acolhemos a nossa amiga. E foi pela primeira vez que eu acabei indo num centro espírita com ela. Veja, eu estava no primeiro ano de direito, junto com ela. E nada tem a ver, né, na verdade, a procura da religião com o estudo. Eu fazia essa associação. Eu considerava que pessoas ignorantes é que procuravam ajuda através da religião. Nesse dia, eu descobri que nada disso. A senhora espírita que nos atendeu, o nome eu jamais esquecerei, Jesuína. E quando ela disse que o nome dela era Jesuína, eu falei, olha, nós estamos na mulher certa, Esther. Ela tem Jesus no nome. Jesuína, essa senhora espírita. A dona Jesuína disse que, pasmem vocês, ali havia sido a casa-sede de uma fazenda. E nessa casa-sede, há muitos e muitos anos, 3 pessoas morreram na casa. Morreram na casa o pai, a mãe e um filho. Como é que foi essa história? O pai descobriu que era traído pela esposa, a mãe. Aí ele vem e mata a mãe. O filho que assistiu o pai matando a mãe, como vingança, ele pega um machado e mata o pai. Só que ele não suportou ver a mãe e o pai mortos. E aí ele se pendurou no caibro da casa com uma corda no pescoço e tirou a própria vida. Então morreram 3 da mesma família na casa da fazenda, há anos atrás. E essa história era tão verídica que nós levantamos inclusive o tempo. Havia 85 anos que isso havia acontecido. 85 anos. Essa energia negativa, ou esses espíritos, essas almas ficaram lá, no terreno. Então a casa foi... Primeiro a fazenda foi vendida, foi desmembrada, foi dividida em lotes, em terrenos. E justamente aquele espaço foi construído o prédio. Outros moradores do prédio não tinham problema nenhum com esses 3. Mas devido à sensibilidade da Esther, a nossa amiga Esther, ela teve todos esses contatos. Eram pessoas que precisavam do socorro, o socorro espiritual. Todos os 3. Só que vocês observaram que ela ouvia 3 vozes. No fundo, um procurava ainda o boicote do outro, boicotava o outro. Por isso que as vozes elas que se contradiziam no pedido de socorro.
Um dizia fuja, outro dizia fica, um pedia socorro, o outro zombava. Mas a verdade era que os três necessitavam de ajuda. Então essa ajuda espiritual foi dada por essa senhora. Devido à minha fé católica, eu pedi que missas fossem celebradas pela alma dessas três pessoas. E nós levamos até ao prédio, lugar, levamos até um padre, muito amigo, com o qual fizemos amizade. Ele foi levar um pouco da sua água benta para passar nesse prédio. Obviamente que, apesar de todas essas providências, a Esther não voltou mais lá para o apartamento e nem tinha condição de voltar. Ela perdeu parte do dinheiro que ela havia dado como garantia de pagamento de aluguel, mais multa. Ela perdeu as economias, tanto que ela ficou morando comigo e com as outras amigas. Ela ficou dividindo durante muito tempo o sofá com uma outra amiga na casa que nós morávamos. Mas tudo o que eu narrei aqui aconteceu. Faz 20 anos que tudo isso se deu. Eu não vou dizer o lugar, a cidade, por uma questão até de não suscitar nas pessoas que vivem por lá, talvez até nesse prédio, o medo, o pavor. Mas isso tudo aconteceu com a Esther, a minha querida amiga Esther. Se você gostou da minha história, vou ficar guardando o seu comentário.